Olá, meu nome é Rui Gabriel. Como estão? Tudo bem? Eu, há uns anos atrás, estabeleci como um objetivo, mais um sonho, não é? De ter um rendimento de 6 dígitos. Começando com 6 dígitos por ano e depois desse objetivo conseguido, de 6 dígitos por ano, 6 dígitos significa mais de 100 mil euros, não é? Depois 100 mil por mês. Mas, claro, naquela altura eu não ganhava quase dinheiro nenhum. E então 100 mil por ano era assim uma coisa fora do normal, né? E penso que ainda é muito dinheiro. E então eu escrevi um blog, iniciei um blog há cerca de 3 anos atrás, chamado precisamente 6 dígitos. E nesse blog eu escrevi aquilo que eu pensava, as minhas ideias acerca do marketing de rede, dos negócios a partir de casa, do desenvolvimento pessoal. E escrevi muito aí e coloquei aí as minhas ideias acerca desse assunto e a minha experiência que eu fui acumulando ao longo dos anos. E então, hoje há pouquinho atrás, eu estava a passar, a dar uma volta nesse blog e encontrei um artigo que eu escrevi em junho, penso que de 2011, ou 2012, ou 2011. Okay? Eu vou mostrar aqui no meu tablet. Vou ver aqui. 6 dígitos, é o nome do blog. Depois, este artigo chama-se O Vendedor de Pedras. Não sei se conseguem bem ver. E eu vou-vos ler este artigo, que para mim é uma história que eu escrevi naquela altura, cheia de simbolismo e de significado, e agora passados, sei lá, um ano ou dois, tem uma atualidade incrível e impressionou-me. Eu nunca mais tinha lido e vou lê-la agora, ok? Então este vídeo é acerca dessa história que eu vou ler para ti. Chama-se O Vendedor de Pedras. Havia uma floresta densa que era atravessada por uma estrada. Como era a única forma de chegar ao outro lado, evitando uma volta de dezenas de quilómetros, esta estrada era frequentada por todos os que tinham muita pressa, mas pouco medo. A meio caminho havia um vendedor com a sua bancada de madeira montada à beira da estrada. Ele passava ali os seus dias na companhia do seu filho mais novo, de 10 anos. Em cima da bancada, espalhada pelo chão em redor, a mercadoria exposta, pedras de todos os tamanhos e feitios, apanhadas por ele e pelo filho, no penhasco e no rio próximos. Passou um viajante. Olhou para a bancada e escolheu uma pedra. Levo esta. Dou-te 2 moedas por ela. O vendedor pegou na pedra como se fosse uma mercadoria delicada e estendeu ao viajante para que a levasse. Em seguida guardou o dinheiro. Ao lado, o filhote, sentado no chão, brincava com um carreirinho de formigas. Pouco depois, surgiu na curva apertada outro viajante. Parou diante da bancada, olhou demoradamente para as pedras e apanhou uma bem grande do chão e sorriu. Dou-te 30 moedas por esta. O vendedor, acenando que sim, estendeu-lhe a pedra da forma meio cerimonial, como tinha feito com a primeira. O homem pôs a pedra em cima da mula e prosseguiu o seu caminho. Uma hora depois, apareceu um outro. Ainda longe, identificou a banca e dirigiu-se com um passo um pouco mais acelerado para ela. Quando chegou, olhou para a bancada, para as pedras, para o vendedor e o seu filho e desatou a rir. O que é isto? Pedras! Tu vendes pedras! Mas quem é que compra pedras? Imagina. Enquanto dava meia volta e regressava ao seu caminho, ainda murmurou: há cada maluco neste mundo. O dia ia avançando. Mas, ainda antes do crepúsculo, surgiu um outro viajante. Parou na frente da bancada, olhou um pouco para as pedras espalhadas e, num segundo, os olhos brilharam com intensidade. Depois, quase lhe saltaram das órbitas. 30 mil, disse ele. Dou-te 30 mil moedas por esta pedra. Eu sei que vale muito mais, mas é tudo o que tenho. Acabei de vender todas as minhas posses e tenho aqui todo o meu dinheiro. Por favor, vende-me essa pedra. O vendedor, tranquilo, sorriu, pegou na pedra com cerimónia, como tinha feito com as outras, estendeu-lhe para que ele levasse. Depois guardou o dinheiro e começou a arrumar a banca. O dia chegara ao fim. A caminho de casa, o filho, que tinha estado calado todo o dia,
não aguentou mais e perguntou ao pai: Ó pai, porquê é que tu vendes pedras? O pai, de poucas palavras, respondeu: Porque há pessoas que as compram. Não satisfeito com a resposta, o garoto insistiu: E porquê é que as pessoas as compram? E o pai responde: Não sei. E porquê é que algumas dão tanto dinheiro por uma pedra, outras dão menos, outras ainda, além de não comprarem nenhuma, ainda brincam e gozam contigo por vender as pedras? E o pai respondeu: Também não sei. Mas se és assim tão curioso, amanhã, quando os viajantes regressarem, pergunta-lhes. No dia seguinte, a criança não se sentou no chão como de costume, ficou a olhar para a curva à espera, ansioso. O primeiro viajante a regressar foi o que tinha pago 2 moedas pela pedra que levara. O miúdo chamou para junto à bancada e perguntou-lhe: Porquê é que compraste ontem uma pedra ao meu pai por 2 moedas? E ele respondeu: Fui visitar o meu primo, lá na cidade velha, e sempre que lá vou tenho um problema com a carroça, porque a casa dele fica numa subida íngreme. Os cavalos ficam cansados de estar ali parados a aguentar o peso da carroça na subida, enquanto esperam que eu termine a visita. Vi a pedra, achei que era um calce perfeito para colocar debaixo de uma das rodas. Assim o peso da carroça recai sobre a pedra e alivia os pobres cavalos. Funcionou na perfeição. O miúdo deu-se por satisfeito e o viajante retomou o seu caminho. Passados que foram algumas horas, regressou o segundo viajante, que tinha pago 30 moedas pela pedra. Senhor, posso fazer-lhe uma pergunta? Quando o viajante se aproximou, ele continuou: Porquê compraste ontem ao meu pai uma pedra por 30 moedas? E ele respondeu: Porque vou casar no próximo ano e preciso construir uma casa. Aquela pedra que comprei era perfeita para o ângulo da soleira. Já quase tinha desistido de achar tal pedra, mas quiseram os deuses que a achasse aqui. Estou muito feliz, pois já posso prosseguir com a construção. A criança acenou satisfeita e o homem prosseguiu o seu caminho. Um pouco depois, surgiu na estrada o viajante irónico, aquele que rira do seu pai e o chamara maluco. Quando o pai o chamou, ele aproximou-se curioso e divertido. Porquê é que ontem se riu do meu pai e do seu negócio de vendedor de pedras? Perguntou o miúdo. O homem respondeu: Onde é que já se viu vender pedras à beira da estrada? Se fosse vinho ou comida para saciar os viajantes, ainda vá. Mas quem é que quer comer pedras? Que ideia mais ridícula! O rapaz agradeceu e o homem partiu. No final do dia, quase ao entardecer, regressou o quarto viajante, o que tinha entregue todas as suas posses por uma pedra. Surgiu montado num carro puxado por 6 cavalos brancos e atrás dele uma comitiva formada por carroças carregadas de bens, um séquito de criados, músicos, bailarinos e bailarinas. Parecia uma festa ambulante cheia de cor e de riqueza e de alegria. Quando o rapaz o chamou, o homem abriu um sorriso de orelha a orelha. Mandou parar a procissão. Saltou do carro e, com 2 grandes sacos nas mãos, foi ter com ele e com o seu pai. Quando chegou ao pé deles, o miúdo, ainda deslumbrado, perguntou: Porquê é que ontem pagaste 30.000 moedas por uma pedra? O homem, que não parava de sorrir, respondeu: A pedra? E que pedra! Eu negocio em pedras preciosas, mas o negócio não estava a correr bem e por isso tinha desistido. Tinha vendido tudo e ia regressar à casa dos meus pais, depois de 30 anos de ausência. A pedra que comprei ao teu pai é o maior diamante bruto que alguma vez alguém viu. Valia 3 vezes o que eu paguei por ela. E, depois de lapidado, vale 1000 vezes mais. Contratei o melhor lapidador da região e vendi o diamante. Hoje, sou mais rico do que o rei e quero pagar ao teu pai o que ontem não podia. Aqui estão estes 2 sacos de moedas. O favor que ele me fez vendendo-me a pedra, somente por 30.000 moedas, e ter confiado em mim, é um favor que nunca poderei pagar. O rapaz estava com os olhos arregalados. Dos sacos meio abertos em cima da bancada caíam moedas de ouro. Com agradecimento, o homem prosseguiu o seu caminho, com a música e a dança atrás dele.
Depois de ter passado, os sons continuaram a ouvir-se e ecoando na floresta durante muitos minutos. Com os sacos de ouro arrumados no alforje, o pai do rapaz começou a desmontar a bancada. O garoto estava ao mesmo tempo exuberante com tanta riqueza e também confuso. No caminho de casa, disse: Pai, perguntei aos homens por que tinham comprado as pedras e continuo sem entender. Explica-me. E o pai explicou. O diamante estava na bancada quando os outros viajantes lá passaram. Mas cada um tinha o seu desejo e a sua necessidade. Um estava preocupado com um calço para a carroça. Viu o diamante e pensou que era uma pedra sem valor, para o fim que tinha em mente. E era. O outro procurava uma pedra angular, o terceiro tinha fome, e as pedras não se comem. Por isso não viu qualquer valor em qualquer uma delas. Filho, os homens não veem o mundo como ele é, mas como eles são. Por isso, o valor de uma pedra não está na pedra, mas na pessoa que a encontra. E o filho respondeu: Pai, com tanto dinheiro que ganhaste, agora podemos deixar o negócio das pedras e ir viver para uma casa boa na cidade, comer boas comidas, beber boas bebidas, ter criados a fazerem as tarefas domésticas e não precisas de pensar em mais nada, não é assim? E o pai respondeu: Amanhã de manhã, como habitualmente, iremos para a beira da estrada vender as nossas pedras. Pois nós mesmos não sabemos o valor das pedras que possuímos até que elas comecem a exercer a sua magia e a mudar a vida das pessoas. O filho não entendeu lá muito bem, mas calou-se. Um minuto depois, disse: Tenho fome. E o pai sorriu e foi preparar o jantar.